Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje é quinta-feira e eu vim apresentar para vocês as aulas de hoje. A primeira aula de literatura, seguida pela aula de artes, história e educação física. E como sempre, as aulas seguem essa ordem. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de arte, a terceira aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. Ok? Pessoal, estou deixando os minutos, os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam aqui na descrição desse vídeo, junto com a agenda de vocês. Lembre-se que bons hábitos levam então a uma vida vitoriosa de estudos, tá? Passem essas atividades para a agenda de vocês e vão fazendo aquele check a cada atividade de homework realizada. Pessoal, qualquer dúvida, podem nos procurar pelas nossas redes sociais, estamos à disposição de vocês. Beleza? Pessoal, até amanhã. Fiquem com Deus. Ótima quinta-feira. Até! Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, hoje quinta-feira, dia 4 de junho. Estamos aí já finalizando aí a primeira semana de junho. Hoje é quinta-feira, então nós temos aí 2 aulas de literatura. Então, para hoje, nós estaremos aí fazendo a correção dos exercícios, que são da página 66 a 68, exercícios que foram passados na semana passada. Vocês estarão respondendo também os exercícios da página 73 a 76, que são interpretação de um texto. Vou mostrar aí para vocês, que está aí no livro. E para casa, seguimos aí a leitura do livro. É um estudo em vermelho. Vocês estarão lendo aí essa semana da página 149 a 186, tá? Então, agora para esse primeiro momento aqui, né, da nossa aula, lembrando que continuamos aí com o nosso horário de aulas presenciais, é o mesmo horário. Toda quinta-feira nós temos 2 aulas de literatura. Então, esta videoaula faz correspondência, né? Ela é correspondente, na verdade, se nós estivéssemos em sala de aula. Eu me atrapalhei aqui. É como se nós estivéssemos lá na sala de aula presencialmente, mas só que vocês estão recebendo a aula aí de forma virtual. Sempre bom relembrar, porque é o nosso horário de aula, né, normal, só que utilizando aí uma outra metodologia, né, que é, no caso aí, os vídeos e a internet, né, que vocês precisam ter para estar assistindo. Então, vamos aqui para a correção. Minhas, vamos aí, então. Essa correção aqui é referente a esse texto aqui, ó, que eu li com vocês na aula passada, sobre o celular escraviza. Eu comentei essas imagens aqui, tá? 1. Com a intenção de descrever e analisar um fato, a reportagem foi produzida com base em dados, pesquisas e depoimentos. Que fato é exposto? Então, o fato que é exposto aí é o quê? É o das pessoas terem se tornado dependentes do aparelho celular, né, para acessar as redes sociais. E aí elas não conseguem mais viver, né, sem o aparelho por perto. Então, o aparelho tem que estar ali do lado o tempo inteiro. Até quando está dormindo, o aparelho está lá, né, na cabeceira da cama, ou tem gente que dorme até com o celular. Esses dias uma pessoa me falou que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Aí eu fiquei imaginando, né, a situação, né, assim, de dependência mesmo, né, eu não tenho coragem de jeito nenhum de dormir junto com um aparelho eletrônico, seja ele de celular, tablet ou qualquer outra coisa. Morro de medo de explodir, de pegar fogo, sei lá. B. O fato abordado chama a atenção do leitor. Por quê? Sim, por quê, né? Ele apresenta informações sobre situações do dia a dia que envolvem o uso do celular, né? E ele faz um destaque aí o quanto isso afeta o comportamento das pessoas. Então, agora não, porque não existe restaurante aberto, né, para você sentar e comer, mas daqui a um tempo volta, né, e mesmo, né, que não tenhamos aí esse momento hoje em dia, mas ainda é muito presente na nossa memória, né? São poucas semanas que nós estamos aí
isolados. Então, mas quando tinha, né, a possibilidade de nós estarmos em restaurantes, lugares públicos, assim, direto eu ia, assim, na mesa, assim, com a família e cada um com o seu celular na mão. Interação zero, né? Interação pessoal, né? Com virtual, tava todo mundo lá, né? Então, melhor nem sair de casa, né? Melhor ficar em casa. 2. A reportagem apresenta exemplos de diferentes formas do uso do smartphone, que pode trazer prejuízos e benefícios à vida das pessoas. Letra A. Quais benefícios o smartphone traz às pessoas? Ele auxilia o que as pessoas a se conectar com o mundo, ter acesso a notícias com mais rapidez, conversar com as pessoas ao vivo, né, com amigos, com trabalho, com entretenimento, enfim, inúmeras coisas aí positivas. B. Qual é o impacto da dependência do celular na vida das pessoas? O celular, meninas, ele se tornou aí, né, uma compulsão tão violenta que pode colocar a vida das pessoas em risco, né, uma vez que elas utilizam o aparelho enquanto dirigem e podendo causar acidentes. Eu ainda vou acrescentar uma situação que não tem aí, mas que me veio à memória agora, de pessoas que perdem a vida tentando fazer selfies em lugares assim inusitados, lugares perigosos, penhascos, lugares que não são tão, não tem segurança. Vocês jogarem aí na internet, vão aparecer vários casos aí de pessoas que perderam a vida tentando fazer selfies, né? Tirar aquela foto. C. Transcreva um trecho do texto que comprova o impacto negativo na vida das pessoas causado pelo uso excessivo das redes sociais. Então, olha só, vou ler aqui para vocês. Pense na história da garota americana Taylor Sauer, de 18 anos. Em janeiro, Taylor dirigia numa rodovia interestadual que liga os Estados Unidos a Utah. Os estados de Utah e Idaho. Quando bateu a 130 km por hora na traseira de um caminhão. Taylor trocava mensagens com um amigo sobre um time de futebol americano. Uma a cada 10 segundos. Seu último post foi: não posso discutir isso agora. Dirigir e escrever no Facebook não é seguro. Haha. Se não estivesse teclando, provavelmente Taylor teria avistado o veículo à frente que andava a meros 25 km por hora. Ou seja, o caminhão estava andando devagarzinho, 25 km por hora. Mas ela estava aqui, ó, 130 km por hora. Ou seja, o impacto foi destruidor, né? 3. Para sustentarem seus argumentos de que o uso excessivo do celular pode trazer malefícios à vida das pessoas, os autores citaram frases e afirmações de estudiosos do tema no decorrer da reportagem. A. Cite 2 estudiosos mencionados no texto e explique por que suas afirmações corroboram com os argumentos dos autores. Então, aqui, meninos, os autores eles vão citar os nomes de David Greenfield, que é um psiquiatra americano e diretor do Centro para o Tratamento de Vício em Internet e Tecnologia, e ele cita também de Seu Júnior, que é o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Então, suas afirmações, elas vão sustentar, né, elas sustentam os argumentos dos autores, né, porque são referências por tema aí que foi tratado aí, né, sobre esse vício aí pelo telefone. Olha essa imagem, né, o telefone está preso ao punho da pessoa por meio de uma algema. Lógico que isso aqui não é uma imagem artística, não condiz com a realidade, né? Ninguém anda assim, mas é como se fosse assim, né? Seguindo aí, letra B. O uso excessivo do celular pode atrapalhar a vida em sociedade e na família. Cite um exemplo do texto que comprova essa afirmação. Então, de acordo com o texto, sim, porque aqui não está perguntando para você, está falando, a pergunta está direcionada para o texto. Então, de acordo com o texto, sim, né? E pode ser observado nesse trecho aqui, ó. Como na casa dele, cada membro da família tem seu próprio smartphone, os aparelhinhos alteraram a dinâmica familiar. Um dia estávamos juntos na sala, mas cada um estava concentrado em seu próprio celular, diz Marsh. É uma mudança de comportamento. Tem gente que conversa, tem gente que está dentro de casa,
tá num cômodo e outra pessoa no outro cômodo e conversam através do telefone. Eu mesma já fiz isso já. Os avanços tecnológicos proporcionaram mudanças na vida das pessoas e alteraram o estilo de vida delas. O celular é o ápice desse processo, que entrelaçou os computadores em suas vidas e criando uma necessidade que anteriormente não tinham, a de ficarem conectados todo o tempo. Identifique no texto um trecho que confirme essa afirmação. Então, o trecho que confirma essa questão aqui dessa necessidade aí, né, e que nós temos hoje, que antigamente não tínhamos, é esse aqui, ó. Em qualquer lugar, a qualquer momento do dia, não conseguimos deixar de lado o objeto de nossa dependência. Dormimos ao lado dele, acordamos com ele, o levamos para o banheiro e para o café da manhã. E se por um enorme azar o esquecermos em casa ao sair, voltamos correndo. Somos incapazes de ficar mais de um minuto sem olhar para ele. Então, é esse trecho aqui que comprova essa necessidade aí, né? De ficar com o telefone próximo o tempo todo. 2. Releia o seguinte trecho. Hoje só mexo no celular quando o farol está vermelho. Por que essa afirmação não colabora para a solução do problema do uso excessivo do celular na direção de veículos? Porque mostra o quê? Que a pessoa ainda continua usando o celular na direção, né? Uma vez que se o farol tá vermelho, ou seja, o sinal tá fechado, é porque se o farol tá fechado, a pessoa para, não é? Ela tá dirigindo e ela vai e para quando o sinal tá fechado. E aí ela tá com o carro parado e mexendo, mas não é o ideal, não pode, porque o sinal abre e a pessoa tá lá mexendo e um monte de gente atrás precisa passar. Ou seja, está atrapalhando o trânsito. Então, isso aqui mostra ainda a dependência aí do aparelho. Conversando sobre o texto, discutindo ideias, são atividades que são feitas por meio de discussões. Então, é impossível fazer isso. Nós não estamos ao vivo, então isso aí fica para lives. Explorando a linguagem. 1. Observe os termos em destaque nessas frases. Então, aqui, ficamos num estado constante de distração. Nossos pensamentos ficam mais superficiais e, no fim, nos tornamos indivíduos menos interessantes. 2. A cada ano, 3.000 americanos morrem por causa da distração no celular, de acordo com a Agência Federal National Transportation Safety Board. 3. Ninguém saiu ferido, mas ela levou um susto enorme e diz que aprendeu a lição. Relacione as expressões destacadas ao sentido em que elas expressam em cada frase. Então, o número 1 é uma conclusão, ou seja, no fim. 2 é uma conformidade, ou seja, está de acordo com alguma coisa. E a 3 é uma oposição, mas, né, ninguém saiu ferido, mas ela levou um susto grande, um susto enorme. 2. Leia o trecho e substitua o termo em destaque por outro que mantém o sentido da frase. Somos incapazes de ficar mais de um minuto sem olhar para ele. É através dele que nos conectamos com o mundo, com os amigos, com o trabalho. Então, qual a palavra que dá, né? Nós colocamos aqui por meio, né? É por meio dele que nos conectamos com o mundo. E... 3. As aspas são um importante recurso do texto e podem ser empregadas com diferentes funções. Assinale a função desse recurso na reportagem lida. Então, nessa reportagem, a função das aspas é reproduzir de forma literal a fala de alguém. O que significa isso? A pessoa falou algo e ela foi transcrita aí para a reportagem e não teve nenhuma modificação no que a pessoa disse. Do jeitinho que ela falou foi colocado, tá? Então, é a forma literal. Seguindo aí. 1. Releia o trecho a seguir retirado da reportagem. Somos 21 milhões, número de brasileiros com mais de 15 anos que têm smartphones. Os celulares que fazem muito mais que falar. Nesse trecho foi atribuída a um ser inanimado uma ação própria do ser humano. Que ser é esse e que ação foi atribuída a ele? No caso aí é o celular, né? E a ação atribuída aí para o celular foi o quê? A ação de falar, né? É uma ação própria do ser humano. Nós falamos, né? A fala
é uma particularidade da nossa espécie. O celular é um objeto inanimado, então aqui ele colocou como fala. E na letra B, pergunta qual é o nome desse recurso aí, né? Então, no caso aí, é o quê? A onomatopeia, ou a personificação, tá? Porque a onomatopeia é quando você transcreve os sons que são reproduzidos. Eu gosto de falar assim, tic-tac, tic-tac, é o som do relógio, então é uma onomatopeia. Personificação é quando, né, temos aí a ação, uma ação do ser humano que é colocada em um objeto inanimado. E a ironia eu acho que é a que todo mundo conhece, né? Pensar aqui numa ironia. Aqui. Ai, nossa, não vem nenhuma na minha cabeça. Eu falei que é que todo mundo sabe, não vem nenhuma aqui. Bom, tá aquela amiga sua que você não gosta, você não é muito fã, na verdade, mas nem gosta, aquela pessoa assim, né? E aí a pessoa chega e você fala assim, nossa, que saudade! Foi irônica, né? Foi falsa e irônica. Você tá com saudade nenhuma. Não é ironia. Agora eu vou mostrar pra vocês as atividades de sala, tá? As atividades de sala são essas aqui. Começa aqui, nesse momento 2 aqui, ó, de leitura, tá? Momento de leitura. Ir ao cinema sempre foi uma opção de lazer. Atualmente, com o auxílio da tecnologia, essa atividade tornou-se muito mais emocionante. O texto a seguir traz algumas informações a respeito de uma moderna tecnologia empregada na indústria cinematográfica que tem atraído espectadores para as salas de cinema. Agora não tá atraindo, porque não tem cinema aberto, né? Nem sabe quando volta. Mas cinema em 4D é um parque de diversões. Então, esse texto aqui, meninos, ele vem falando sobre essa questão aí, dessa nova tecnologia aí em 3D. Então, eu vou sugerir que vocês leiam ele em voz alta. Vai dar pause no vídeo, vai ler esse texto em voz alta e depois você retoma. Quando tiver, vou repetir isso aqui, uma pessoa me perguntando. Quando tiver aqui, ó, a palavra tiver sublinhada em laranja, o significado dela sempre tá por perto. Igual aqui, ó, piá, menino, garoto. A forma provém do tupi-guarani, piau, que significa pequeno, miúdo. Então, uma pessoa com baixa estatura. Então, aqui tem o filme, até cita aqui, ó, com certeza vocês devem ter assistido Velozes e Furiosos 7. Aí vem falando, tal, mostrando, falando sobre a questão do filme. Que tem uma imagem da família feliz assistindo o filme com a pipoquinha e o óculos aqui, né, para assistir em 4D, precisa desse óculos. Aqui vem uma imagem aqui do filme, tá? O filme começa com o primeiro movimento da poltrona. O filme começa e o primeiro movimento da poltrona é para cima. Ainda durante o trailer, ouve-se algumas risadas, os assentos baixam de repente. Há um semifrio na barriga, ou seja, as cadeiras elas vão ficando em movimento de acordo com o movimento apresentado no filme. Eu nunca fui nesse tipo de cinema, gente. Quem já foi. Então aqui vem falando mais sobre o filme. Aí que termina, né? De onde que foi retirado esse texto, foi do gazetadopovo.com, do Caderno de Cinema, acesso em 31 de agosto de 2015. Aqui tem outra imagem aqui do filme, né? O Vin Diesel, um carro aqui, com o seu nome. E aí aqui tem um texto falando que no cinema 4D, tecnologia salta das telas e cria interação com o público. Olha essa imagem aqui. Você tá com o óculos, além de ter essa questão das cadeiras movimentando, aí você ainda... Imagina você tá aqui e ver essa imagem dessa mão, né, tentando te pegar, chega a dar arrepios, né? Aí tem... Eu vou ler só algumas partes aqui, que eu quero que vocês leiam aí sozinhos, tá? Aqui, ó. Os ambientes são equipados com fumaça fria, ventiladores potentes, luzes especiais para simular explosões, bolhas de sabão que caem do teto, enfim, tem vários equipamentos e várias novas tecnologias aí para te colocar como se você estivesse realmente dentro da história, tá? E aí aqui vem as questões de interpretação.
Tá? Número 1, o autor inicia seu texto com a descrição de uma situação. A, que situação é essa? B, que fatos chamam a atenção na situação descrita? C, por que o autor inicia o texto dessa forma? Depois, número 2, o texto trata de um importante avanço tecnológico da atualidade. A, em que consiste esse avanço? B, segundo o autor, essa tecnologia agrada a todos os espectadores? Qual é o público-alvo? Ou seja, para quem quer direcionar esse tipo de exibição cinematográfica, né, lá no cinema? Aí vamos seguindo aí com os nossos exercícios. C, por que o cinema 4D não é acessível a todos? Se você, né, de acordo com o que você leu, tem tudo lá no texto. Por que não é acessível para todo mundo? 3. No início do texto, o autor apresenta um aspecto do cinema 4D que diferencia dos demais. A, que aspecto é esse? Então, o que diferencia o cinema 4D com os outros tipos aí de cinemas? B, por que esse aspecto é um bom atrativo para o cinema? 4. O texto foi escrito com base em uma experiência pessoal do autor em uma sala de cinema. Então, o autor desse texto foi na sala de cinema, assistiu um filme e escreveu o texto, né, se baseando no que ele sentiu, do que ele viu, do que ele presenciou. Em um dado momento, há a descrição de alguns efeitos promovidos durante a sessão. Qual é a opinião do autor sobre ele? Identifique os trechos que justificam a sua resposta. Então, você vai retomar lá no texto e vai procurar onde tem essa descrição aí desses efeitos, né? E vai colocar aí também qual que é a opinião aí, né, do autor sobre esses efeitos e tudo, tá? E aí vai identificar os trechos aí que justificam a sua resposta. 5. Qual característica essa nova tecnologia de cinema o autor constrói? Transcreva os trechos que exemplifiquem sua resposta. Então, você vai procurar lá a crítica, né, dele, né, do autor, com relação, né, a essa nova tecnologia. Seguindo aí os exercícios. O número 1. A sessão de cinema descrita pelo autor é uma sessão inaugural. Como é possível confirmar essa afirmação? Sessão inaugural, gente, é a primeira sessão. Então, assim, vou fazer uma sessão inaugural de um cinema. Eu tenho uma casa, vou sonhar que eu tenho uma casa e eu construí um cinema na minha casa, uma sala de cinema. Eu vou fazer uma sessão inaugural, ou seja, vou inaugurar, vai ser a primeira sessão. Então, dentro aí do texto, como é que é possível identificar, né, confirmar, na verdade, essa informação? 2. Releia o título do texto do momento de leitura 2. A. Por que o autor utilizou uma pergunta? B. O autor respondeu essa pergunta durante a construção do texto? Como? C. Que conclusão do autor responde à pergunta do título? Transcreva o texto que confirma sua resposta. Nós temos conversando sobre o texto, discutindo ideias e construindo valores, tá? Que aqui são respondidos aqui, né, oralmente. E aqui, por fim, a página 76, tá? Explorando a linguagem. Em vários momentos do texto, o autor descreve os efeitos da sala de cinema 4D. No texto, o cinema 4DX agrada aos jovens. Não imagino senhoras chocalhando suas joanetes deliberadamente. Qual o sentido do trecho em destaque? Meninos, qual que é o sentido desse trecho aí? Senhoras chacoalhando suas joanetes deliberadamente, ou seja, balançando o pezinho e tal, né? Seguindo aí, número 2. Qual das expressões a seguir poderia substituir a palavra em destaque no trecho abaixo, sem alterar o sentido original? Então, aqui nós temos esse trecho. Aí, nós temos aqui uma palavra aqui que está em destaque. Qual dessas aqui, né, dessas expressões, pode substituir a palavra entupir? Fechar, obstruir a passagem ou encher? 3. Ao longo do texto, o autor empregou
para algumas palavras sinônimos muito utilizados na linguagem informal. Letra A. No primeiro parágrafo da página 72, que sinônimo ele empregou para o termo poltrona? Então, você vai dizer aí, né, com relação ao primeiro parágrafo da página 72, qual foi o sinônimo, né, a palavra aí que ele utilizou para poltrona, né, ou seja, sinônimo, palavra que tem um sentido parecido aí com poltrona. B. Que sinônimo foi empregado para substituir a palavra garoto? Até ali lá no início, lá o significado. 4. Em talvez o cinema de imersão faça parte da incontornável hiperrealidade, com que sentido foi empregada a palavra em destaque? Então, você vai dizer qual foi o sentido dessa palavra talvez. 5. Releia o trecho. Na verdade, era outro recurso tecnológico da sala, que neste momento específico vira uma maquininha de massagem tailandesa fajuta. Que ideia e expressão em destaque apresenta? Qual que é a ideia aí, essa maquininha de massagem tailandesa fajuta? Então, eu quero que vocês pesquisem o significado aí dessa palavra fajuta, quem não conhecer, tá? Para responder. Eu ia falar agora, mas eu vou deixar em aberto aí para que vocês procurem aí o significado aí de fajuta, para responder aqui. É a chave para você responder essa questão. Seguindo. 1. Releia o primeiro parágrafo do texto. Nele, o autor utilizou o recurso para evitar a repetição de uma determinada palavra. Identifique o trecho em que isso ocorre e explique como esse recurso foi usado. Então, olha só, você vai botar no primeiro parágrafo e vai procurar lá, né, mostra aí um recurso que o autor usou aí para evitar a repetição de uma determinada palavra. E você vai identificar e vai explicar por que isso ocorreu. E finalizando aqui, o número 2, releia a seguinte frase. Quando alguém atira a certa altura, o filme parece um duro de matar brega. É como se colassem a boca em seus ouvidos e assoprassem com força. Explique o uso da expressão destacada no trecho. Então, um filme parece um duro de matar brega. Então, você vai explicar o uso dessa expressão aí que foi destacada no trecho. Tem uma sequência de filmes chamado Duro de Matar, passa direto aí nos canais aí. Só que aqui ele falou que é como se fosse esse filme brega. Então, você vai explicar aí o uso dessa expressão aí que aparece em destaque, tá bom? Então, meninos, essas foram as minhas considerações a respeito aí das atividades do livro, a correção, né, dos exercícios e os exercícios de interpretação aí referentes ao texto lá que fala sobre a tecnologia do cinema 4D. E para casa, é para vocês continuarem lendo aí o livro literário, né, o Estudo em Vermelho, que conta aí, né, as aventuras aí de Sherlock Holmes. Começa para essa semana, página 149 a página 186. Já estamos finalizando o livro. Posteriormente, estaremos fazendo aí uma atividade avaliativa, tá? Que eu estarei marcando com vocês durante as lives, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, uma ótima quinta-feira aí, bons estudos. Qualquer dúvida é só me procurar. Tchau, tchau. Olá, meus alunos do Colégio Athletics. Então, estou aqui para mais uma aula de artes de vocês, onde eu vou trazer para vocês um pouquinho o que é a arte naif. Uma arte que ela vem aí desde os primórdios da humanidade, digamos assim, porque ela é uma expressão, uma maneira própria do artista. Ela é considerada uma arte autodidata. O que é um artista ser autodidata? É aquele artista, aquele pintor
que não frequenta escolas tradicionais. Então, ele é um autor, um autor livre. É uma pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor, sem ter um mestre para ensinar. Assim como eu falei para vocês naquele vídeo sobre o Leonardo da Vinci, que ele foi para uma escola e lá aprendeu com o mestre. O artista naif, ele não tem essa oportunidade. Ele aprende por ver alguma coisa, ele se inspira nas coisas que estão ao seu redor. Ele é aquele indivíduo que, com seu próprio esforço particular, ele intui, ele busca, ele pesquisa o material que é necessário para a sua própria aprendizagem, e ele mesmo, por si próprio, ele busca aí técnicas para aperfeiçoar o seu trabalho. Então, o que seria um artista aí naif? Seria aquele artista que gosta de desenhar, por exemplo. Ele gosta de desenhar, mas não gosta muito de pintar. Então, mas ele gosta de desenhar, então ele busca aprimorar a sua técnica de desenho. Existem alguns artistas, por sua vez, que gostam de pintar, mas não são muito fãs de desenhar, gostam de pintar, de colorir. Também são artistas que vão buscar aí cada dia aperfeiçoar a sua técnica de pintura. Então, dentro da arte naif, ela tem essa liberdade, ela não se cobra do artista naif que eles tenha uma pincelada rápida, ou uma pincelada precisa, ou que ele use o pontilhismo, ou que ele use rabiscos. Não existe essa liberdade de expressão. O artista naif, ele pode pintar ou colorir ou desenhar da maneira como ele achar melhor. Então eu trouxe aqui algumas artes de alguns artistas naif brasileiros. Nós vamos falar só dos brasileiros, tá bom? Que é uma proximidade mais com a nossa cultura. E o artista naif tem tudo a ver com essa questão aí da cultura. O artista naif também, ele tem a necessidade de se expressar dentro da sua obra. Olha essa daqui, por exemplo. Nessa daqui a gente pode perceber que ela é bastante colorida. Se nós formos pensar nas obras, nas paisagens brasileiras, por exemplo, dificilmente a gente vai encontrar um local onde tenha todo esse colorido, todo esse florido em um ambiente só. Então o artista, ele tem essa liberdade. Esse daqui, ele mistura, vocês podem perceber que ele mistura linhas e traços, ele mistura aí a questão do pontilhismo. Então o artista naif, ele pode misturar, ele não precisa ser preso em uma só técnica de pintura e nem de desenho. Aqui esse artista, ele veio representar mais ou menos a sua visão do que seria a bandeira do Brasil, onde no centro tem a cidade onde provavelmente ele mora, onde ele nasceu, a cidade que ele considera, que ele gosta aí, e ao redor dessa cidade existem pessoas, e o verde é representado pela mata. Só que nesta obra aqui é uma mata diferente, é uma mata mais colorida, que expressa aí a diversidade da mata que existe no Brasil. Essa outra obra de arte que eu trouxe aqui, naif também, ela representa também aí a bandeira do Brasil, mas tá vendo que ela traz traços indígenas. Então, provavelmente, esse artista é uma artista que está em contato com a natureza e em contato com aldeias indígenas. Porque a arte naif, ela expressa os sentimentos que o artista tem. Se você não tem contato com o indígena, não fala com indígenas, não pensa sobre os indígenas, então provavelmente as suas obras de arte, quando você for representar a sua obra de arte, ela não vai ser expressada através de desenhos com índios, porque não faz parte do seu cotidiano. Então, os desenhos, as obras de arte naif, elas representam o nosso cotidiano, o cotidiano do artista. Esse artista aqui, essa obra é uma obra bem famosa, que representa uma lavoura de algodão. E ela é famosa porque, se vocês perceberem, todos estão
tanto os trabalhadores que estão na lavoura, quanto o patrão, digamos assim, que é representado por esse homem aí na frente, primeiro, todos eles estão com a mão no algodão, porém todos eles estão curvados, ou seja, eles estão servindo a alguém. Nesta obra aqui, o artista quis representar exatamente isso, que nem mesmo o dono das lavouras, eles são livres, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles também têm que prestar contas, principalmente aí, né, na época em que essa obra aqui foi criada, foi uma época em que o Brasil passava por um período de grandes transformações aí na lavoura, aonde o Estado ele veio interferir um pouco mais na produção agrícola no Brasil. Então, esta obra aqui quis expressar essa indignação do artista diante do fato de, mesmo sendo dono da terra, ele não poder fazer da terra o que ele queria. Ele tem que prestar contas a uma outra pessoa, a alguém superior a ele. Então, como eu disse, as obras naif, em geral, elas falam sobre o cotidiano das pessoas, o cotidiano do artista. O artista naif, ele é um artista, assim, que desde muito jovem, ele tem essa propensão a desenhar, a criar a sua própria arte, e tenta aí se desenvolver de alguma forma a sua técnica. Normalmente, elas retratam o dia a dia mesmo desses artistas, dessas pessoas. Essas obras, elas são o testemunho da própria vida do artista, utilizando tudo o que está à sua volta. A natureza, dentro do Brasil, por exemplo, a natureza ela é bastante representada. Ele pode usar também paisagens, matas, animais, cidades. Então, tudo que está ao alcance do artista pode ser usado. Essa obra aqui, como vocês podem ver, representa aí uma festa junina, que, aliás, eu estou com saudade. Quer dizer, estou com saudade não, né? A gente não vai ter. Mas, enfim. Várias pessoas em torno da fogueira, algumas bandeirolas, a gente percebe que é aí uma festa junina, certo? As pessoas estão dançando quadrilha em volta da fogueira. Esse artista provavelmente é um artista que presencia dentro do seu dia a dia essas festas, provavelmente no Nordeste. Essa outra obra aqui, ela é representada 3 pessoas soltando pipa, 3 crianças soltando pipa. Nós podemos afirmar com certeza que se trata de uma obra do Norte. Por quê? Porque olha só o cacto bem aí. Se você, goiano, que nasceu aqui em Goiânia, se você for representar uma pintura, for fazer de alguma forma uma arte aonde você vai representar o seu dia a dia, o seu cotidiano, você não vai desenhar aí uma árvore, um cacto. Porque o cacto ele não está presente no nosso cotidiano. Já no cotidiano dessa artista aqui, Rosângela Borges, está presente. Então, ela desenhou as crianças soltando pipa e desenhou também algo que está bem presente no dia a dia dela, que é o cacto, certo? Nesta outra obra aqui, uma família com uma criança no colo, abundância, tá vendo os peixes aí? Peixe, carneiro. Então, quer dizer que cabras, acho que é cabras, né? Cabras, dentro de uma cidade, ou seja, esta obra aqui está representando exatamente essa abundância, essa vida abundante, onde o casal aqui ele não tem que se preocupar com nada, ele tem tudo que ele precisa. Ele tem a comida perto dele, ele está com o filho dele, ele está próximo das pessoas que ele gosta, as pessoas que ele gosta, que estão aí ao redor dele, aí, são pessoas que estão felizes. Então, os artistas naif, eles representam
o seu dia a dia, o seu cotidiano, as coisas que eles veem naturalmente no dia a dia deles. Essa arte também, ela representa muito, dentro do Brasil ela é bastante representada porque o Brasil tem uma cultura, uma diversidade cultural enorme, enorme. Então que vai desde festas até a cultura, o folclore brasileiro mesmo. Então assim, o Brasil ele tem essa tendência muito forte justamente por isso. Aqui é uma festa brasileira, festa junina, né, que eu já tinha apresentado no outro slide. Mas assim, as festas brasileiras, elas são bastante, muito representadas. Se você for pesquisar arte naif, você vai ver muitas festas sendo representadas. Por quê? É algo que chama bastante atenção para a arte naif no Brasil, por causa das raízes culturais do Brasil. Então, os quadros naif, as obras aí naifs, elas tendem a ser bastante coloridas, com bastante cores, bastante técnicas sendo utilizadas, e ela chama a atenção justamente por essa rica cultura que existe no Brasil, que retrata não só as regiões, mas também o folclore de cada região, as cidades brasileiras, que possuem algumas características que chamam a atenção mesmo, e principalmente as suas cores. A arte naif ela é colorida. Aqui uma outra festa junina também. Olha só, dentro desta obra, a gente pode ver que é de uma cidadezinha, uma cidade pequena, uma cidade interior, onde as pessoas estão brincando. Existem algumas pessoas que estão montadas em cavalos. O artista está representando uma festa que provavelmente é uma festa que ele participa, que ele vai bastante. Aqui, o boitatá, que também é uma representação do Nordeste, que está representada na arte naif. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Como eu falei, algumas cidades elas têm características específicas. Quando você vê, você já sabe do que se trata. Nesta obra aqui, quando você vê o Cristo, você já sabe que está sendo representada a cidade do Rio de Janeiro. Aqui também a gente consegue perceber que é o sertão. Lembra daquelas pipas? Essa artista aqui é a mesma artista daquelas três crianças que estavam soltando pipa. Lembra que eu falei aí do cacto que estava presente? Ela é uma artista aí do sertão que desenha tem várias obras que representam o sertão. E aqui, olha só, novamente o cacto, só que dessa vez o cacto está florido. Duas mulheres pegando água, porque é uma região seca. O sol está bem forte lá atrás, tá vendo que o sol ele tá realmente no seu auge. E aqui do ladinho, tá vendo uma árvore bem seca? Então, aqui ela representa exatamente aquilo que ela vê no seu dia a dia. Aqui uma outra, aqui, quando a gente olha para isso daqui, automaticamente, lembra quando eu falei que algumas coisas são bem específicas, algumas cidades são bem específicas? Esse artista aqui, ele está representando aí Salvador, onde tem as baianas, capoeira, a cidade do Pelourinho lá atrás. Então, assim, algumas obras, elas são bastante específicas. Quando você olha para aquela obra, você já sabe do que se trata, por causa da especificidade da cidade. Aqui, uma outra festa que presente aí no carnaval, que é o frevo, onde tem os bonecos de Olinda e as pessoas dançando frevo aí com as sombrinhas, algo bem característico. Quando você olha, você já sabe, como eu falei, do que se trata, o que está sendo representado. Então, no mundo inteiro existem artistas que são classificados como artistas naif, por causa da sua expressão, da sua liberdade. E esses artistas, eles inventam aí a sua própria linguagem. O Brasil, eles têm se destacado na arte naif justamente por causa das várias etnias que existem no Brasil, as várias crenças. E isso vem fazer com que essa arte
dentro do Brasil, ela vem produzindo bastante obras e cada uma mais interessante do que a outra. E de forma que a arte naif ela está sendo representada no Brasil e fora do Brasil também. Várias pessoas vêm observando a arte naif como algo grandioso dentro do Brasil, justamente por causa das regiões aí. O Brasil ele é um país enorme, gigante. Então, cada região produz as suas obras e cada região tem aí a sua marca registrada dentro das suas obras, certo? Atividades. O que eu proponho para você? Você vai fazer uma obra, a sua obra. Como eu falei, o artista naif é aquele artista que não tem um mestre, que não segue uma escola, que não segue uma única técnica de desenho. Então você vai produzir a sua obra, qualquer obra que você quiser. Você vai fazer um desenho. Lembrando que a obra naif, ela é colorida. Então você vai representar algo do seu dia a dia. Olha só, eu coloquei aqui um farol. Por quê? No nosso dia a dia, no dia a dia do goiano, existe farol? Não, não existe farol. Então, é algo que vocês não vão desenhar. Por quê? Não é o nosso habitual, não existe. Ou existe? Eu acho que não existe farol. Pelo menos eu nunca vi dentro de Goiás, porque os faróis eles são aí dos mares, né? Para os navios se localizarem. Então, primeiramente, você vai escolher algo do seu dia a dia. Eu coloquei um animal, porque se você tiver um animal, se você quiser desenhar o seu animal de estimação, ou se você quiser desenhar um animal que você gostaria de ter, não tem problema, você pode desenhar sim. Eu trouxe esse exemplo também, porque é algo bem simples, vocês estão vendo? É algo que não precisa ter aquela riqueza de detalhes coloridos, igual eu mostrei em algumas obras. Aquelas obras que eu mostrei para vocês até agora são obras de artistas renomados. Então, são artistas que demoram aí vários anos desenvolvendo as suas técnicas. Eu não vou cobrar de você um desenho técnico que pode ser que vocês não vão fazer e nem eu mesma consigo fazer uma obra tão técnica. Essa outra obra aqui, eu trouxe, ela é bastante interessante, porque, olha só, aqui nessa obra, o artista usou desenhos prontos. Aqui ele usou círculos, usou o retângulo e usou os triângulos e fez uma obra. Então, você pode usar aqui, como eu disse, é um desenho que representa o seu dia a dia. Então, aqui está sendo, esse artista aqui, ele representou uma tenda de circo, porque ele foi criado com circo. Então, ele quis representar nessa sua tela, nessa sua obra, o circo, onde tem lá aquele picadeiro enorme, onde ele aprendeu a ser um artista. Então, você não pode fazer um desenho simplesmente porque é mais fácil fazer desse jeito. É algo que representa o seu dia a dia. Aqui ele está representando a tenda do circo, no qual ele foi criado. Essa outra obra aqui, como eu falei, o artista naif, ele tem liberdade de expressão. Para alguns alunos, a gente fez uma atividade falando sobre o autorretrato. Você pode também fazer aí o seu autorretrato ou fazer o retrato de alguém. Um retrato da sua mãe, um retrato da professora, um retrato da professora preferida. Você pode fazer também. Você pode usar para fazer um autorretrato ou um retrato de alguém que você queira fazer, seu irmão, sua avó, qualquer pessoa que você queira desenhar. Olha, eu não trouxe aqui esse exemplo, mas tem um artista que eu acho muito interessante, porque ele gosta muito de desenhar sorrisos. Então, se tem alguma coisa em alguém que você acha interessante, que você gosta, o sorriso da sua mãe você acha muito bonito, então desenhe o sorriso da sua mãe.
ou, não sei, a expressão do olhar do seu pai, desenhe essa expressão. Ou se você acha alguma coisa interessante em você mesmo, seu sorriso, seu olhar, alguma coisa em você que você gosta, você também pode desenhar, pode fazer a sua obra através desse desenho, tá ok? Aqui eu trouxe, como eu falei para vocês, eu ia trazer várias opções. Essa opção aqui é uma das opções mais simples, onde esse artista aqui, ele desenhou uma planta, e essa planta ele desenha apenas com um pincel. Ele não usa desenho e ele não desenha para depois pintar, não, ele usa diretamente o pincel para fazer essa sua tela, para fazer essa sua obra. E aqui do lado ele desenhou a flor que viria dessa planta. Então, aí não tem caule, tá vendo que não tem um caule que liga essa flor nessa planta? O artista diz que tem um caule, eu não vejo também. Mas enfim, a obra do artista. E o artista diz que tem sim um caule que está segurando essa planta, essa flor nesta planta. Então você pode desenhar e também fazer a sua obra de arte inspirada aí nesta obra, se for da sua vontade. E aqui por último, eu coloquei um desenho bem simples. É um desenho que parece ser um desenho de criança, mas pasmem, não é. Esse desenho aqui, ele é um desenho de um artista, não, ele não é muito famoso, mas ele é de um artista aí que vem crescendo aí na arte, na IF, porque ele é um artista, ele é um senhor de 64 anos de idade, 74 anos de idade, que ele não sabia escrever, ele só sabia desenhar. E não esses desenhos aqui, né? Ou desenhos mais complexos. E aí ele quis expressar um desenho mais simples e escrever nesse desenho. Aqui nesse desenho, ele colocou aí o seu dia a dia. O que ele faz depois do dia de trabalho que ele tem? Ele tem aí uma criação de galinhas, aí as galinhas, tá representada só em uma galinha, né? Enorme aqui no fundo. Vários vizinhos que ele considera como pessoas amigas, que ele gosta de conversar. E também ele representou aqui como se ele estivesse na frente da televisão. Tá vendo que as casas têm antenas? Então, essas antenas aí, quando ele fez esse desenho, ele quis representar exatamente essa novidade que era, primeiramente, a luz elétrica e, segundo, a televisão dentro da vida não só dele, como da vida dos seus vizinhos também. Então é uma obra importante vocês pensarem aí na obra Naif. Ela é colorida. Então eu não vou aceitar nenhum desenho que não seja colorido. É uma arte colorida que vem do cotidiano, do seu dia a dia. Então você pode fazer qualquer obra de arte, desde que seja colorida e que representa algo aí do seu cotidiano, tá ok? Lembrando de novo, pessoal, que as nossas atividades de artes, elas valem 2 pontos cada uma. Essa daqui, a arte Naif, já vai ser a nossa 4ª atividade. Com isso, nós já estamos aí caminhando para o fim das nossas atividades e do nosso sistema de avaliação. Com essa obra Naif, já somam-se 8 pontos. Então, não deixe de fazer, não entregue atrasado, tem prazo de entrega. Lembrando para todo mundo que as atividades que foram entregas atrasadas, elas valem sim, porém elas valem só metade da nota. Então, se você entregar todas as suas atividades atrasadas, você vai somar apenas 5 pontos. 5 pontos não é o suficiente para você fechar o bimestre. Então, você vai ficar de recuperação em artes. Então, não deixe isso acontecer. Faça a sua atividade, posta. Tira um tempinho para fazer logo a sua atividade, já postar. E dentro do prazo, para que você não venha a ser prejudicado. Tá ok? Qualquer coisa, podem me procurar. Estou à disposição de qualquer um de vocês. Todo mundo tem meu telefone. Pode me procurar, tá ok?
Beijos, abraços, tchau, tchau. Pessoas do 8º ano, tudo bem com vocês? Então, vamos corrigir a atividade da página 57. A atividade ela é bem simples, porque tem um texto que a gente vai ler e responder algumas questões, certo? Então, vamos lá na página 57, módulo 2 do nosso livro. Número 1. O motor a vapor de James Watt, desenvolvido em 1765, tornou viável o uso dessa fonte de energia para fazer funcionar as máquinas nas tecelagens, nas minas de ferro e carvão e, posteriormente, nos transportes marítimos e terrestres. Na esteira das inovações que mudaram completamente o modo de produção no final do século XVIII, surgiu uma infinidade de pequenas invenções que, aos poucos, incorporavam-se ao cotidiano do europeu. Das persianas para a proteção das janelas, em 1769, ao sifão para o vaso sanitário, 1775, do paraquedas, 1783, à dentadura, 1791, do semáforo, 1784, ao saca-rolhas, 1795, etc. No texto a seguir, destacamos uma dessas invenções que, curiosamente, se relaciona com a França revolucionária de 1879. Leiam. Então, vamos lá para o texto. Em 1789, no início da Revolução Francesa, Joseph Ignace Guillotin, 1738 a 1814, médico de ideias progressistas, propôs uma reforma completa do sistema penal francês. Inspiradas nos princípios humanistas e racionais do Iluminismo, as propostas de Guillotin incluíam um método único de execução que substituísse o horror da morte por esmagamento na roda ou por enforcamento. O mecanismo de Guillotin pretendia evitar o sofrimento e, ao mesmo tempo, tornar a pena de morte mais democrática. A decapitação era um castigo tradicionalmente reservado apenas para os aristocratas. Uma máquina de decapitação eficiente daria o mesmo privilégio a todas as classes. Em 1791, a Assembleia Nacional Francesa nomeou um comitê para levar o projeto adiante. Embora Guillotin estivesse envolvido, o principal motivador da ideia foi o Dr. Anthony Louis, médico real e secretário da Academia de Cirurgiões. O projeto básico adotado, com uma lâmina presa no alto de uma armação e depois solta, não era novidade. Máquinas assim eram usadas desde a Idade Média. Seu avanço em relação a modelos anteriores estava na lâmina triangular oblíqua, que garantia ao condenado uma morte instantânea. Originalmente apelidada de Louison ou Louisette, em homenagem ao Dr. Louis, a máquina logo foi chamada de guilhotina. Ela se tornou um símbolo do extremismo revolucionário depois que o terror foi deflagrado contra supostos inimigos do povo. O rei Luís XVI foi uma das primeiras vítimas, executado no dia 21 de janeiro de 1793. Apesar de ser associada à violência revolucionária, a guilhotina continuou sendo usada até 1981. Então, esse é o nosso texto. E a partir desse texto nós vamos responder algumas questões. Não só esse texto, mas o último vídeo que eu postei também vai nos ajudar a responder aí essas atividades, tá ok? Então, vamos começar. Letra A. O que é uma guilhotina? Então, o que é uma guilhotina? É uma máquina
que foi inventada para executar condenados, certo? Qual é a origem da palavra, segundo o texto? Bem, segundo o texto, a palavra guilhotina deriva do nome do seu inventor, o senhor Guillotin, que propôs na Assembleia que fosse usada essa máquina de execução para todos os níveis de crime, sem diferenciar aí se a pessoa é rica ou é pobre, da classe A ou é da classe B, não. Para todas as classes, a mesma pena. Letra B. Por que a guilhotina está fortemente associada à Revolução Francesa e por que esse objeto se tornou símbolo do extremismo revolucionário francês? Então, a guilhotina, ela está aí associada à Revolução Francesa, principalmente porque vocês lembram do período de terror? No período de terror, ela foi fortemente usada. Todas as pessoas que eram contra a França, contra os padrões da França, elas foram condenadas e foram executadas aí na guilhotina. Todas as pessoas que foram que tiveram alguma associação ao fato de não querer que a França evoluísse, elas foram, então, condenadas à guilhotina. Porque esse objeto se tornou símbolo do extremismo revolucionário, principalmente por causa ali do período de terror da França, praticado pelo Robespierre. Porque lembra, nos últimos vídeos que nós falamos sobre a Revolução Francesa, nós falamos muito desse nome do Robespierre, porque ele tentou aplicar aí na França uma França revolucionária, uma França onde as pessoas poderiam exercer os seus direitos. Porém, ele começou bem, só que chegou um ponto em que ele executou até mesmo as pessoas que eram aliadas a ele. Então, por isso que a guilhotina ela está associada aí à Revolução Francesa. Também pelo período, né? Letra C. Qual é a principal diferença da guilhotina em relação às máquinas similares que eram usadas na Idade Média? Por que essa diferença é tão valorizada no texto? Então, a guilhotina, o mecanismo de Guillotin, ele pretendia evitar o sofrimento e, ao mesmo tempo, tornar a morte, a pena de morte, mais democrática. Então, a decapitação era um castigo tradicional. Tradicionalmente, a pessoa que era condenada à morte, ela era condenada aí a ser decapitada. Então, com isso, a máquina do Guillotin, ela trouxe aí essa igualdade. Porque essa diferença é valorizada no texto, justamente por causa dessa atitude igualitária. Independente do crime que você praticou, independente do crime pelo qual a pessoa foi condenada, ela era condenada aí as pessoas, as mesmas classes eram condenadas da mesma forma, independente de se você era um nobre ou se você era uma pessoa que veio aí mais pobre. Se você fosse condenado à morte, se o seu crime te levasse a uma condenação à morte, você seria condenado e não traria sofrimento, assim como a forca, que demorava às vezes até algumas horas aí para a pessoa vir realmente a falecer. A guilhotina trouxe isso, essa igualdade, né, diante da sua sentença. Letra D. Em que medida os princípios humanistas e racionais do iluminismo influenciaram a invenção da guilhotina?
Então, para responder essa atividade, olha só, a gente tem que ter em mente exatamente o slogan do que foi aí a Revolução Francesa, o slogan do Iluminismo, que vem a ser o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, dentro dessa lógica de liberdade e principalmente de igualdade, a guilhotina ela vem trazer exatamente isso, essa igualdade perante a sua execução. Não importa que tipo de pessoa, em que tipo de classe você vai ser condenado da mesma forma, independente se você é pobre ou se você é um nobre. Então, o iluminismo ele vem com os seus valores e influenciam a invenção da guilhotina justamente nesse sentido. Letra E. De acordo com uma passagem do texto, a invenção da guilhotina tornou o sistema penal francês mais democrático. Sim. Essa primeira pergunta da letra E, sim, de acordo com o texto, sim, tornou aí a guilhotina, ela tornou esse sistema penal mais democrático, ok? Qual foi o argumento usado pelo autor para justificar essa afirmação? E o que você pensa a respeito do uso da palavra democrático no contexto da Revolução Francesa? Essa resposta aqui da letra E, vocês vão responder ela para mim. Eu vou colocar no Classroom eu vou abrir essa atividade, vai estar desse jeitinho aqui, ó. História, dentro do tópico de história, vai estar escrito página 57. Você vai saber o que eu quero nessa página 57. Exatamente a sua opinião sobre esse tema. Nós podemos dizer que sim, a guilhotina ela era democrática ou ela não era democrática. Vocês vão responder essa questão e vão postar essa resposta aí dentro do tópico de história, dentro dessa área escrito página 57, tá ok? Então, galerinha, essa é a atividade de vocês. Até a próxima. Não esqueçam de postar, porque essa atividade vale nota. Então, não deixem de postar lá a sua opinião, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Fala aí, turma, beleza? Professor Igor mais uma vez aqui na área para passar mais uma atividade para vocês. Espero que vocês estejam gostando das atividades que eu tenho proposto e espero que vocês estejam fazendo, certo? Hoje eu vim passar uma atividade que nós vamos gastar um pouquinho dessa energia aí que vocês estão acumulados. Espero que vocês façam e se divirtam bastante. Chamem alguém para participar com vocês para que vocês possam fazer. Ó, nós vamos precisar de 2 materiais, meia e barbante, certo? Por que meia e barbante? Nós vamos construir uma escada de agilidades. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Estão vendo? Construir uma escadinha. Vou colocar um espaço. Eu coloquei um espaço de 2 passos meus, separando uma meia da outra e fechei os lados com o barbante. Eu coloquei um cardacinho colorido aqui para que vocês possam ver. Como que a gente vai fazer? O professor vai passar para vocês 5 formas de se fazer. Eu vou demonstrar as 5 e aí vocês vão fazer cada uma dessa forma, vocês vão fazer 5 vezes, ok? Vamos lá? Espero que gostem da atividade de hoje. Eu particularmente adoro essa escadinha de agilidade, ok? Vou mostrar, hein? Eu vou mostrar uma por uma e depois o professor explica outra forma para vocês anotarem. Primeiro, ó, o que vocês vão fazer? Apenas subir o joelho, certo? E passar entre os espaços. Então, subo. Cheguei aqui, eu vou voltar de costas. Mais uma vez. Eu tô colocando 2 passos em cada espaço, certo? Então, fiz 2 vezes. Vocês vão fazer 5 vezes esse. Esse é chamado de skip frontal. Skip. Subir o joelho alternando com o seu braço, ok? Skip frontal. O segundo é lateral. Você vai fazer
lateralmente, 2 em cada. Chegou aqui, volta. Lateral, skip, lateral. Chegou aqui, volta 5 vezes para esse lado. Depois, quando voltar, vou trocar o lado. 5 vezes. Ok? 5 para um lado, 5 para o outro. Então esse é chamado de skip lateral. Ok? Vamos para o terceiro. Agora vocês vão fazer apenas em um equilíbrio. Um pé. Então salta, um pé e volta. Um pé, saltando e volta. Fez 5 com um pé, vou trocar a minha perna e fazer 5 com a outra. Saltando, volta, saltando. 5 vezes com a perna, 5 vezes com a outra, certo? Agora vamos para o nosso quarto exercício, né? Ó, lateral, um pé só, lateral, salta, volta, mais uma vez, salta, volta, 5 vezes com a perna. Troco a perna 5 vezes com o outro lado. Volta. Certo? Agora nós vamos para o nosso último, nosso quinto exercício, a quinta maneira. Vocês estão vendo que tem o cordãozinho e os espaços, né? Então vocês pisam fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Ok? Esse é o polichinelo na escadinha. Então, ó, vocês não façam polichinelo? Dentro, fora, dentro, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Ok? Então são as 5 maneiras. Vou repetir para vocês quais são as maneiras. Primeiro, skip frontal, 2 em cada espacinho. Próximo, segundo, skip lateral, lateral 2 em cada, faço 5 para um lado, 5 para o outro. Depois, uma perna só, frontal, saltos frontais, 5 para um lado, 5 com a outra perna. Depois, lateral, uma perna só, 5, troco o lado, 5 com a outra. E termino fazendo o polichinelo. Fora, dentro, polichinelo, ok? 5 vezes. Entendido aí, gente? Espero que, ó, vocês façam essa, gasta energia aí que tá acumulada e chame alguém para fazer com vocês, compartilhe com um amigo de vocês e espero que vocês gostem de fazer. Show? Até mais, gente!